Irmãos, assista esse testemunho comigo. É um testemunho muito forte, muito impactante e eu tenho certeza que ele vai falar com você. Depois eu quero te convidar a deixar o seu like nesse vídeo, comente aqui embaixo, compartilhe para mais pessoas e, é claro, não deixe de se inscrever no nosso canal. O link do episódio completo vai estar na descrição desse vídeo aqui embaixo e está lá no canal Makir Podcast. Depois assista comigo aqui, depois vai lá e se inscreve no canal Makir Podcast. Vamos ver o vídeo. A minha mãe, ela nasceu num berço cristão de uma igreja muito tradicional, pentecostal. Mas a minha avó falece quando a minha mãe tem 17 anos. E a minha mãe, então, aos 17 anos, sem a mãe, ela se enamora com o que eu digo de playboy da rua, que era o meu pai. Aquele playboyzinho, e eles têm ali um caso, e o fruto desse caso sou eu, no ventre da minha mãe. Minha mãe engravida. E era um tabu dizer que estava grávida antes do casamento, a flor da idade, Sim. Tendo em consideração que meu avô era um presbítero dessa igreja. Havia um nome a zelar. E a minha mãe resolve ir por vias mais fáceis, dar o jeitinho brasileiro. E o jeitinho brasileiro era o aborto. Nossa. Então a minha mãe toma garrafada, raízes, e sem sucesso ela vai para uma curandeira. E a curandeira, ela fala para minha mãe, olha, de 3 injeções você vai tomar a primeira e vai ser tiro e queda. Tu vai abortar. A minha mãe toma a primeira injeção e ela desfalece. Mas sem êxito, eu permaneço no ventre dela. Bom, eu venho a nascer nesse contexto. Os meus pais se casam. E quando os meus pais se casam, o lar foi extremamente disfuncional, porque nunca foi por amor, foi por um propósito. E o propósito não era glorificar o Senhor. Sim. Era sobre cobrir a honra do avô dessa igreja. E eu fui filha única até os 7. Era uma criança extremamente doente, birrenta, mas era uma criança diferenciada. Porque não precisava de muita coisa para me levar para um ambiente de oração e adoração. Desde criança, e houve um episódio que aos 7 anos de idade eu sumi. A minha mãe fica desesperada. E quando ela procura dentro do quarto, ela resolve abrir. Lá estava eu de joelho, orando e chorando. E fomos crescendo. Essa disfuncionalidade no lar era latente, né? Então, não era mais sobre o que éramos na igreja. Eu comecei a entender o que éramos de fato no lar, dentro do lar, quando os olhos dos pastores não nos viam. A minha mãe, crente, genuinamente. O meu pai sendo carregado. E isso não é uma coisa do passado, porque o que existe de esposas carregando seus maridos na fé. Seus maridos indo ao Senhor, porque veem nas suas esposas. E eu falo, irmãos, toda a minha história se deu por causa de um sacerdote frouxo dentro do meu lar. Todo lar, toda a igreja terá uma cadeira de autoridade e ela nunca estará vazia. Alguém estará sentado lá. Isso é muito forte. E quando o meu pai achava por bem, meu pai se desviava. Meu pai se afundava na prostituição e na bebedeira. Mas ele oscilava. Caminhamos e eu cheguei aos 15 anos de idade. Aos 15 anos de idade, eu sou a primeira neta, sobrinha e filha, então eu recebi uma proposta. A minha tia falou, Andresa, vou te levar para a Holanda, tu vai estudar. E o plano seguiu, fui para a Holanda, estudei, aprendi o idioma holandês, pronta para um futuro lindo. Voar. Nada poderia dar errado. Só que não. Aos 17 eu volto, 2 anos na Europa eu volto, para terminar e concluir o ensino médio e voltar de novo. Nesse interim, a minha mãe resolve, e nós já temos agora o André, meu terceiro irmão, segundo irmão, e vai para a Holanda ficar o visto dos 3 meses de turista e aproveitar e ganhar um dinheirinho, comprar uma casa. Nesse interim, o meu pai se enamora com ninguém mais, ninguém menos do que a minha melhor amiga. Ou seja, eu com 17, ela com 16. Essa menina entrou no contexto da minha vida porque, eu digo, eu nunca tive problema com gente de verdade. E como ela tinha problema com lesbianismo, as pessoas me diziam, cuidado, vão te confundir também. E eu dizia, não, eu tenho um antídoto para o que ela precisa. E é Jesus. Bom, depois de toda essa situação, o meu pai, ele falou, olha, eu vou separar de sua mãe. E eu achei um alívio. E eu penso hoje, qual é o peso disso, de uma adolescente ver na separação dos pais um alívio. E eu atribuo a disfunção por causa do, volto a dizer, o sacerdote frouxo. Tem tudo a ver com o pai, a minha história. A base ali, a mãe jamais poderá fazer a função do pai e vice-versa. Então, quando você vê a imagem do pai presente em casa, mas ausente naquilo que ele deve fazer, antes não tivesse. É uma verdade brutal, mas é uma verdade.
O meu pai, ele sempre teve essa tendência para mulher, o que a gente chama de mulherengo, e aquilo feria o meu coração. Porque muitos pais dizem assim, mas eu sou um ótimo pai, eu sou um péssimo marido. As esposas também dizem, não, como pai ele é excelente, mas como marido... Não tem como desvincular uma coisa da outra. Se tu é um péssimo marido, logo você também será um péssimo pai. Como? Explico. Como filha, você acaba vendo o que o seu pai faz com a tua mãe e tu sofre ali por tabela. O sofrimento é geral. O meu pai, então, ele, nessas indas e vindas dele, essa menina eu levo pra dentro da minha casa, aos 17 anos. A minha mãe trançava os cabelos dela, ela já deitou no colo da minha mãe. Nossa. Então, ela era minha amiga. E nesse tempo que minha mãe estava fora, aí meu pai diz pra mim, olha, eu vou me separar. E ele me conta o bônus da separação. E ele me diz, olha, eu estou tendo caso com alguém. E pra mim pouco importava, salvo o fato de ser com a minha melhor amiga. Meu pai, então, se enamora, tem um relacionamento com essa menina. Eu lembro de situações que me marcaram, logo depois que eu descobri que eu estudava na mesma escola. Então, os pais tinham que buscar o boletim escolar. E a minha mãe não estava. E eu via meu pai indo pra escola. Eu pensei, uau, ele vai buscar o meu boletim. Não, ele estava indo buscar o dela. Nossa. E eu tinha que dar o meu jeito. Na cabeça do meu pai eu não precisava. Certa feita, agora a Amanda fala comigo assim, mana, eu tô com muita fome. Eu não cozinhava? Tô com muita fome. Então eu falo pro meu pai, a Amanda tá com fome, ela quer um biscoito Maria. E eu, como mãe, hoje, como mulher, eu penso, gente, ela não me pediu um Danone, ela não me pediu um biscoito recheado, ela me pediu um biscoito Maria. Ela tava com fome. E o meu pai falou comigo, vai lá pra porta do mercado, que o pai já tá indo. Eu estava na porta do mercado, de bracinhos cruzados, e eu só acreditei que meu pai não viria quando o mercado fechou. Eu fiquei a tarde inteira esperando o meu pai chegar. Meu pai não veio. E hoje eu tento acessar na minha memória por que eu fiquei lá. Por que eu não fui embora nos primeiros 10, 15 minutos? E eu entendo que tudo era sobre acreditar na palavra do pai. Você, pai que me ouve, em nome de Jesus, há um filho aguardando a veracidade das suas palavras. E logo, então, o que era aqui, terreno, eu comecei a atribuir a Deus. Porque Deus é pai. Eu não conseguia fazer uma diferenciação na angústia da minha alma. E teve justificativa? Sim, a justificativa foi a pior. Ele estava com a menina e ele se perdeu no horário. Desculpa, foi mal. E um abismo, puxa, outro, porque agora não era mais só um pai divorciando, disfuncional e bebendo, porque isso tudo acontecia quando ele se desviava. Agora era um pai mexendo com drogas. E nesse todo sistema, a minha mãe volta. Quando a minha mãe volta da Holanda a Amsterdã, eu lembro que agora o nosso pai não estava mais em casa. Nós éramos a típica família mineira, onde o cara saía para trabalhar e a mulher ficava em casa com os filhos. E agora o meu pai vai embora. Então, logo a condição financeira também foi embora com ele. E quando a condição financeira vai embora com ele, não tínhamos o que comer. Então a minha mãe faz o que a maioria das mulheres guerreiras fazem. Ela arregaça a manga e vai pra cima. Então ela adquire um carrinho de cachorro-quente com as reservas que ela voltou da Europa. Casa, esquece. E vamos agora sobreviver. Não é mais sobreviver no conforto, é sobreviver. E quando a minha mãe começa a vender o cachorro-quente, às vezes comíamos do produto, comíamos a salsicha, porque não tinha o que comer. E nessa mesma avenida passa o meu pai com uma Tornado. E na garupa está essa menina com seus cabelos esvoaçantes. E nós ali. E a grande pergunta dessa época foi, Senhor, aonde o Senhor está? Nossa. Por quê? Aonde estão as tuas benevolências, das quais a vida inteira eu ouvi? E aquilo era uma pergunta que ficava latejando no meu coração. Então, lembra que eu falei sobre cadeira de autoridades e governo? Quando meu pai, de fato, agora ele não está, ele abandona, alguém aparece para ocupar esse lugar. E esse rapaz chegou-se um rapaz para orar pelo meu pai. Trago por um missionário, amigo nosso, com toda boa intenção, mas esse rapaz não tinha tanta boa intenção assim. Esse rapaz era 10 anos mais velho que eu, missionário. É jogador de futebol, então a fala dele era convincente, ele tocava bem, falava bem. Ele era o número do meu problema, ele cabia certinho na minha falta.
Então aquele rapaz começa a se aproximar e até os meus pais, pai, mãe, tios na época, acham uma boa ideia eu namorar com ele. E quando eu começo a me relacionar com ele, a minha tia tem um sonho e fala assim, Andresa, eu sonhei que essa pessoa, ele usava barba, e essa pessoa, ele estava com barba, e quando eu olhava de novo ele estava sem. Está para se revelar alguém que a gente não conhece. Mas já era tarde. Eu já estava muito apaixonada, envolvida. E esse rapaz, eu tenho uma doença, mas Deus cura. E eu falei, uau. Ele falou, eu tenho HIV. Mas, pra mim, dos males era o menor. Porque eu sabia que o meu maior problema não era sobre a patologia dele, porque ele era ótimo. Era sobre toda a dor que o meu pai havia causado em mim. Então aquilo combinou com Jeová Rafa, o Deus que cura. Aquele homem era tão envolvido na obra que eu tinha ele como um mártir. É incrível. E então o meu pai, ele num episódio, um surto de droga, eu tomando banho, o meu pai invade o banheiro. E o meu pai me diz a seguinte frase, ninguém vai me separar dela. Meu pai, na sua loucura, na sua fissura, ele acha que eu estou fazendo um plano, arquitetando um plano para separá-lo da, então, namorada. Era uma imaginação dele. E aquele dia, pontualmente, eu decidi no meu coração afrontar o meu pai. E a forma que eu tinha para afrontar o meu pai era tocando na sua moralidade. Ou seja, o falso moralista, ele sempre vai colocar padrões de moralidade inatingíveis que ele não consegue alcançar. Mas ele impõe aos outros. Sim. Então eu queria atingir a moralidade do meu pai e vingar, ainda que intrinsecamente, ou seja, mesmo que as pessoas não soubessem, mas eu queria me sentir vingada. Porque eu fui tomada por um sentimento de revolta, mágoa. E como eu achei que Deus estava muito atrasado, eu quis dar o meu jeito. Eis aí o grande problema. Então eu dei meu jeitinho. E o meu jeitinho foi fazer uma proposta nada moral. Eu falei com ele, olha, eu preciso perder a minha virgindade hoje. Eu recebo aquele rapaz seminua e imediatamente ele aceita a proposta. E ele aceita. E quando ele aceita a proposta, acontece o ato. Eu não só perco a minha virgindade, todo o meu sonho de casar virgem, de branco e ter só um homem, eu também contraio HIV imediatamente, aos 18 anos de idade. Tendo um futuro lindo pela frente. Mas se nós quebramos um princípio também irá nos quebrar. Então, eu fico calada, porque eu vejo o sofrimento da minha mãe dada ao divórcio. Toda aquela disfunção. E eu não posso agora dizer que eu estava doente. Pegamos todas as nossas coisas e resolvemos mudar para a cidade. Eu me refiro à minha mãe, meus irmãos, ao então namorado, e vamos para a cidade natal dele. E nos estabilizamos naquela cidade. E ali começou o que eu chamo de um grande processo de dor. Foi o treinamento do BOP, porque quando eu cheguei naquela cidade, as agressões começaram a ficarem intensas. Já havia, mas eu dava aquela desculpa. Mas ele fez isso. E eu justificava o meu agressor. Mas chegou um ponto que não havia justificativa. Então eu comecei a apanhar muito, muito. Na verdade, ele era né, eu digo era, não sei hoje, mas ele era um homem muito oposto ao não. Ele era muito gentil, muito querido, mas ele se revelava quando uma negativa chegava a ele, ou seja, um não. E como eu era uma menina, eu era uma adolescente. Então eu tinha os meus rompantes e ele então me agredia para me silenciar, para impor em mim as suas vontades. Então sim, era por qualquer coisa. Só que assim, o contrário era verdadeiro. Um dia ele me batia, no outro dia ele me levava no salão para fazer o cabelo, me agradava. Uma característica muito bizarra, mas muito pontual de quem é um sociopata, eu posso agredir, ninguém mais, porque é uma propriedade minha. Então, o prazer dele era ter domínio sobre mim. Depois disso, nós nos casamos e eu comecei a ficar muito doente, porque eu comecei a negar o tratamento. E eu comecei a emagrecer, fiquei com 49 quilos. Doente, eu não tinha parte do cabelo, eu estava entrando em putrefação viva. Eu fedia, minha cabeça fedia. Isso para mim era horroroso. Então, um dia eu cheguei no meu primeiro infectologista, Dr. Roberto Kazan, um grande homem. E o Dr. Roberto Kazan, ele fala comigo, por favor, comece a aceitar o tratamento. Você tá como um passarinho. E eu só chorava, e ele falou assim, quis me desdenhar, e o Roberto Kazan falou assim, bateu na mesa, falou, você pode entender de Bíblia, porque ele arrotava que era missionário. Mas eu entendo de medicina, essa moça tá com F12 de depressão, essa moça vai morrer em 1 mês se ela não começar a tomar a medicação. E eu só chorava.
Quando agora eu caso, de fato, de verdade, agora já estou com 19 anos. A minha mãe fica 6 meses em Cuiabá, não aguenta o calor, pressão arterial alta e tal. A minha mãe volta para Minas Gerais para cuidar dos meus irmãos e desbravar a sua vida. Eu fico em Cuiabá, casada. Sozinha. Sozinha. Aí o Senhor olhou para mim e falou, agora sou eu e você. E era suficiente. Tanto é que eu tô aqui hoje. Amém. Agora, ele resolve fazer seminário de teologia numa instituição seríssima. Ele se forma agora um pastor de igreja. Agora ele é pastor e eu sou a esposa do pastor. Ele começa a desconstruir a minha mente. Seu pai, sua mãe não te ama, sua tia, por que eles não vêm aqui te ver? A fala dele fazia sentido pra mim. Então eu começo a acreditar que eu não era amada pelos meus familiares. E a atenção ficava toda com ele. Toda. Ele cercou o meu mundo e ele se colocou no centro. Eu pensava assim, como é que o mundo vive sem ele? Que sorte a minha de tê-lo. Era incrível. Eu preciso agora ter um filho. Porque, bom, se eu não tenho a minha família, eu preciso fazer uma família. Então eu começo a querer engravidar. Agora eu tenho uma doutora Marina. E a doutora Marina proporciona, viabiliza a maternidade. Porque, para quem não sabe, HIV e AIDS são coisas diferentes. Sim. O HIV é um vírus, como o da gripe. A AIDS é doença manifestada. E agora, porque eu quero ter um filho, eu faço adesão ao medicamento e consigo engravidar. As pessoas perguntam, a Kézia tem AIDS? Não, eu tenho 3 filhas, nenhuma tem AIDS, Glória nem a Deus. o meu. Sim, Deus é muito bom. Só que eu ganho cesárea. Kézia nasceu, ótimo. Eu não sou respeitada no meu pós-parto. Então eu engravido novamente de Keren. A Kézia tinha 2 meses e eu já estava grávida novamente. Tanto é que quando a Kézia faz 11 meses, a Keren nasce. Quando a Kézia faz 1 ano, a Keren já está na festa de 1 aninho da irmã. Eu caio numa depressão pós-parto terrível, porque rejeito, claro, uma próxima gestação. E não só isso, quando eu descubro que a menina, eu tenho um ranço, porque eu queria um menino. E por muito tempo eu não entendi, e hoje entendo, que o fato de eu querer um menino é porque eu queria uma representatividade de segurança. Se eu não conseguisse com o pai e com o marido, quem sabe um filho vai me proporcionar. Vai ser um homem que vai lutar pela minha honra. E veio uma menina. Eu já me consertei com Keren, eu expliquei pra ela, eu falei, filha, pega toda essa informação, vá às nações e diga que há um Deus que age apesar dos nossos planos. Você não é uma rejeitada, você é alguém que na eternidade o Senhor viu. Você nasceu com um propósito, apesar da mamãe. Depois, eu resolvo, então, entrar na faculdade. 2 filhas. Agora, eu preciso trabalhar. Vivendo no ministério, eu entro na faculdade de fisioterapia. Não consigo fazer medicina, faço físio. No final do 5º ano, eu não aguento mais viver aquela vida sem propósito, porque eu descubro que eu estou inserida num site de troca de casal. Ele havia me inscrito num site de troca de casal, sem o meu consentimento, claro. Fotos minhas vazadas. Então, a promiscuidade, a depravação sexual era terrível. Quantas e quantas noites acordei, muitas noites, assistindo ele a assistir filme adulto. Bom, quando cheguei ao ápice, ali no final da faculdade, eu lembro que ele me bateu um dia. E ele falou, o seu Deus, ele me impede de te matar, mas ele não me impede de te bater. E me deu um tapa no rosto. Aquele dia, eu dei um stop, eu falei, é verdade. E eu falo nas ministrações, a voz do problema fez tanto sentido a ponto de silenciar a voz do grande eu sou. O que você vê fez tanto sentido mais do que a fé que você carrega. Pois bem, nesse dia fez. Então eu falo que eu fiz assim, ó, Deus, corta aqui, não somos mais amigas, hein? E eu resolvi me desviar. Eu tomei uma decisão de desviar e eu fui para esse lugar intencionalmente. Eu sabia que eu precisava fazer 3 coisas. Usar a roupa indecente, falar palavrão, e eu precisava também ouvir sertanejo universitário. Eu fiz um checklist de desviado. E a gente aprende rápido. Porque aí eu comecei a beber vinho, 2 litros por dia. Ouvindo um sertanejo universitário, comendo uma carninha, tomando um vinhozinho, tudo certo. Até que a próxima música que passa do YouTube era Em ti confiarei, ainda que a luz do sol Já era. viesse apagar o crente. Com o copo de vinho na mão, eu coloco o dedo pra cima e falo, não! Por que o senhor tá me perseguindo? Para! E eu descubro algo fenomenal. Que eu corri do Senhor, mas ele foi mais ágil do que eu. Correu na minha frente, se estabeleceu na minha frente. Dizendo, você é minha. Não adianta fugir, eu tenho um plano na tua vida. Vou pra faculdade no outro dia. Porque as meninas nasceram, então eu abandono o tratamento de novo. Vivi oscilações, mudando de coquetel para coquetel, até o ponto da médica dizer, olha, não vai ter mais remédio. E eu já não estava mais nem aí, porque me restava a morte. E eu comecei a pedir o Senhor a morte, porque eu tinha síndrome do pânico.
Síndrome de Estocolmo. Eu tinha pensamentos suicidas. Ele não me percebia desde que eu estava... É tudo sobre as aparências. Tudo bem você ser assim desde que você esteja na igreja, comportada. Ele nunca importou com o meu coração. Nunca foi sobre o interior da nossa casa. Sempre foi as aparências ali da igreja. Nossa. Quando eu vou pra faculdade, eu tô assim com o braço na cadeira, porque eu não me aguentava em pé. Eu não aguentava o meu peso. E eu tinha 49 quilos. Doente no corpo, na alma, esperando a morte. Uma amiga, uma colega de classe atrás de mim, no intervalo, começa a dizer assim, ó. Tem ciúme de mim, o seu amor é como um furacão. Ela começa a cantar. Me ama, ele me ama. Eu olho pra trás e falo, por que você tá cantando isso? Porque eu senti uma perseguição frenética de Deus. E eu não queria aquilo. Mas eu estava louca também por aquilo. Então ela fala assim, saudade, por que você tá cantando assim? Aí ela falou, eu não sei, eu só sei que ele tá aqui. Eu falo, a irmã tava chapada no espírito, só pode? Então eu fiz uma oração, falei, se tu me amas, pode me matar, mas dá jeito, porque assim não dá mais. Eu vou num culto. E nesse culto, o pregador diz assim pra mim, irmã, num período de um mês, não sei se é na primeira, segunda, terceira, quarta semana, o Senhor vai te arrancar com raiz e tudo. E eu comecei a dar jeitinho. Falei, se Deus matar ele, tem jeito. Às vezes a gente faz rascunho e entrega pro autor da vida. É sério que a gente faz isso? Sim, a gente faz. Olha, Deus, eu tenho um rascunho aqui, se o Senhor seguir, talvez dê certo. Então eu volto pra casa e eu vou fazer meu último suspiro, fôlego de vida, que era fazer uma campanha de oração. Não sei quantas quartas-feiras, às 4 horas da manhã. E eu estava numa igreja perto da minha casa. Quando eu cheguei nessa igreja perto da minha casa, o pastor me dá uma oportunidade. E eu falei, não, eu quero receber, porque eu preciso transbordar. E o Senhor me convidou a derramar. E eu comecei a cantar um louvor da Fernanda Brum, que falava sobre... Eu olhei para o furacão e eu vi o Senhor. Eu estava declarando através daquela canção. E quando eu terminei aquela canção, eu falei, eu estou pronta para morrer agora. Eu não aguento mais. No último dia que eu tive contato com o meu algoz, foi que ele pegou as minhas 2 filhas, que também eram filhas dele, pequenininhas, e levou pro shopping às 4 horas da tarde. Ele volta. Quando ele volta, eu pergunto, você deu almoço? E ele diz assim, não. Falei, então agora você morre. Eu surtei, tive um surto psicótico. Já tinha bebido vinho. Eu peguei a vassoura que eu tava e dei nele, aqui. Ele gritou, fez, assustou. E eu digo que eu fui na mesma entonação. Eu fiz, eu assustei também. Eu falei, gente, partiu glória. Esse cara vai me matar agora. Então ele me bateu no rosto. Porque ele sempre teve cautela de não deixar marcas. E quando ele machuca a minha boca, eu tiro foto. Essas fotos param na Amanda, minha irmã, e param na mão da minha mãe. A minha mãe se reúne com a comunidade onde ela congregava. E essa comunidade foi pontualmente na minha vida. Porque pagam a passagem aérea da minha mãe, do meu padrasto, e minha mãe chega a Cuiabá. Isso era domingo, o fato. Dia 14 de setembro de 2013. Quarta-feira, minha mãe está na minha porta, batendo campainha. Eu levo um susto. E na mesma intensidade que eu abro a porta, eu quero fechar. Porque a bichinha é cheia de autoridade. Eu sou filha da irmã do Coque. E quando a irmã chegou, eu vim buscar o que é meu. Eu falei, meu Deus. Não, mãe, eu vou me formar. Setembro, dezembro, eu me formo. E a minha mãe, então, me leva à delegacia. Esse é o papel social de responsabilidade humana da igreja e das pessoas. Não é só sobre orar. Orar é lindo e devemos fazer isso intencionalmente e com intensidade. Porém, nós temos responsabilidades aqui. Então, eu fui na delegacia, fiz BO, fui na faculdade, tranquei e fui pro avião para vir para uma tal cidade chamada Balneário Camboriú. Quando eu estava no avião, eu me lembro da profecia. Fazia um mês, naquele dia, que o Senhor tinha falado para mim que me arrancaria com raízes e tudo. Cumpriu-se a palavra. E desde o dia até agora, eu nunca mais vi ele. Desde então. Mais de 10 anos se passaram, eu não mais o vi. O Senhor fechou esse ciclo. Claro que existe muitos interins nessa história que eu não consigo abranger tudo, mas vem um tal rapazinho lá do Mato Grosso pra cá. Esse rapazinho se chama Rafael. E eu abro uma aspas aqui, que eu não sou a favor do divórcio. Várias mulheres já me procuraram, tentando achar na minha história um argumento para valorizar, validar o divórcio. Sou contra o divórcio. Porém, existem casos e casos. Então esse rapazinho vem, 19 anos, 7 anos mais novo que eu, e fala, vem casar com você. Eu falei, meu filho, não é assim. É assim sim. Então a minha mãe foi conversar com ele. Claro que a gente já se conhecia e E a minha mãe falou com ele, olha, você não precisa. Ela é 7 anos mais velha, tem 2 filhas, soro positivo. Quer? Aí ele disse sim, que queria, que ele estava ciente. Casei, e então começamos todo um processo de restauração. E daí eu me tornei o algoz do meu relacionamento. As pessoas falam, não acredito. Sim. Então uma vez eu
eu passei a ser violenta. E isso se explica, porque, na verdade, eu não conseguia viver sem a violência. Então, eu destruí o armário no soco. Eu agredi o meu marido, meu então marido agora, e ele me pega. Olha só o posicionamento de um sacerdote, de um homem de Deus. Ele me pega pelos 2 braços, me posiciona assim, olha pra mim, que ele é bem mais alto que eu, fala, eu te amo, eu vim pra te respeitar. Ele sai da nossa casa, busca os meus tios pastores, sentam porque ele pediu ajuda e fez mesa. E ele me sentou e ele começou a me denunciar. Andresa é assim, Andresa precisa de ajuda. E ele olha pra mim e fala, eu estou aqui pra te ajudar. Eu estava testando ele, porque eu estava dizendo assim, eu não acredito em homem nenhum, todos os homens da minha vida falharam. Revela o homem que tem em você, revela. Se eu fizer isso, tu vai se revelar. E o cara deu uma resposta ao contrário. Nesse mesmo contexto, eu me formo fisioterapeuta aqui em Blumenau, no estado de Santa Catarina. Eu recebo uma proposta para ir para a Holanda para ser fisioterapeuta. Chego lá, eu faço toda a tradução dos documentos e não dá certo. Então, o pastor, quando eu cheguei lá na CCA, a primeira igreja de língua portuguesa na Holanda, essa igreja que eu congreguei quando eu tinha 15 anos, o pastor Marcos me reconhece. E ele fala, minha ovelha. Então, ele nos dá a carta branca e começamos a ser bênção naquela igreja, em restauração. Abrimos uma igreja em Hilversum, perto da Holanda, perto de Amsterdã. E era lindo o final da história. Eu sofro um aborto espontâneo. Pego toda essa dor e eu entendo que Deus quer me dar mais uma lição para poder carregar mais um antídoto. Os meus tios, agora pastor Roberto e pastor Ivone, em Portugal. E eles falam assim, olha, vem para cá porque vocês precisam arrumar o documento que deu errado. E nós precisamos de alguém que esteja aqui, porque nós precisamos ir ao Brasil. Era questão de dias, 40 dias. Sim. Chegamos em Portugal, estamos lá ajudando na igreja. Pandemia. 1 ano, fronteiras fechadas, ninguém entra na Europa, ninguém sai da Europa. 1 ano. Então, nos vimos na condição de pastores. Quando os tios voltam, falam, uau, agora toma que o filho é teu e os meus tios vêm com direcionamento. Não, ungiremos vocês, porque agora nós vamos voltar para o Brasil. Então, nos tornamos pastores. Eu engravido em Portugal. E hoje nós temos uma portuguesinha de 2 anos. 2 anos. 2 anos. E o grande finale, que eu costumo dizer que depois de tudo isso, as pessoas perguntam assim, tá, ok, top, mas e aí, você tá com papel dizendo que ele te curou, né? Não é possível. Você é filha da irmã do Coque, você é crente. E eu venho com a proposta totalmente ao inverso do que as pessoas pregam por aí. E a resposta é, ele não me curou. Ele não me curou. E eu já fiz campanha, eu já pedi, eu já chorei, já implorei. Mas um dia, no meu espírito, ele testificou que eu devo servi-lo não só pelas bonanças de suas mãos, mas eu me rendo aos seus pés pelo que ele é. Ele não me curou do HIV, mas ele me curou da depressão, da crise. Ele restaurou a minha vida sentimental. Ele me deu filhas que amam a Jesus. Ele me proporciona um ambiente de falar que o rei está voltando. Ele me curou. No céu não entra AIDS, no céu não entra câncer. No céu entra um povo lavado, remido pelo sangue de Jesus. Tomo meu medicamento. Dia 17 agora eu fiz um check-up. Eu sou indetectável. Não transmito vírus hoje. Mas existe um vírus. E essa é a marca que me faz olhar para dentro e me ver dependente dele. E enquanto eu vejo essa marca com um sinônimo de dependência do Senhor, é uma marca que está me permitindo ir aos altares e dizer, Deus não é garçom. Deus não está sujeito às nossas vontades, e é sobre isso. Desmistificar a campanha do ter, mas trazer a campanha do ser em Deus. E eu tenho carregado essa mensagem, eu sei que ela pode ser frustrante para aqueles que querem ter, mas eu estou convidando as pessoas a serem nesse lugar, em nome de Jesus.